Olá! Alguém já parou para pensar em como o poder é dividido de verdade no Brasil? Hoje, a gente vai dar uma olhada na planta baixa do Estado brasileiro, analisando uma única frase da nossa Constituição, que basicamente dita as regras do jogo, o artigo 2º. Vamos entender como essa arquitetura toda afeta o nosso dia a dia? Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que define a nossa democracia. Quem, de fato, governa o Brasil? A resposta pode não ser a que a gente espera, viu? Não se trata de uma única pessoa ou de um cargo, mas sim de um princípio fundamental. E a resposta está aqui, olha só, direto na fonte. A Constituição diz que o poder é dividido em três partes que precisam ser, ao mesmo tempo, independentes e harmônicas. É um equilíbrio super delicado, que se baseia num princípio e não numa única figura de autoridade. Pois é, e essa é a regra fundamental do jogo democrático aqui no Brasil. É o que impede que o poder todo se concentre em um lugar só e garante que o sistema funcione de um jeito mais equilibrado. O nome técnico para essa regra do jogo é princípio da separação dos poderes. A ideia central é uma das mais importantes da ciência política: dividir para não concentrar. Sabe? Ao dar para cada esfera um campo de atuação próprio, o sistema cria uma barreira natural contra o autoritarismo. A gente pode imaginar esses três poderes como se fossem os pilares que sustentam todo o edifício da nossa democracia. Cada um ali com uma base bem sólida e uma função que é essencial. A divisão de trabalho entre os poderes é bem clara. Pensa assim, como se fosse uma linha de montagem da governança. O legislativo cria as regras, o executivo coloca essas regras em prática e o judiciário, o judiciário garante que elas sejam aplicadas de forma justa, resolvendo os conflitos que, claro, sempre aparecem. O legislativo, que é o nosso Congresso Nacional, é a fábrica de leis. É lá que se debate e se criam as normas que organizam a nossa vida em sociedade. Depois, a gente tem o executivo, que é liderado pela presidência. A missão deles é administrar a máquina pública e fazer com que as leis aprovadas lá no legislativo saiam do papel e virem realidade. E, por último, o judiciário. Quando tem um conflito ou uma dúvida sobre como aplicar uma lei, é ele quem dá a palavra final. E, com isso, garante que os direitos de todo mundo sejam respeitados. Mas, beleza. Como garantir que esses três pilares não só fiquem de pé, mas que também trabalhem juntos, em equilíbrio? É aqui que entra a parte mais dinâmica do sistema. O artigo 2º fala em independência e harmonia. Isso quer dizer o seguinte: embora cada poder seja livre para atuar na sua área, eles não são ilhas. Eles precisam dialogar e se controlar um ao outro para o sistema funcionar. É uma dança bem delicada. Esse mecanismo de controle mútuo é conhecido como o sistema de freios e contrapesos. A lógica é simples, na verdade. Cada poder tem ferramentas para limitar a ação dos outros, criando uma rede de segurança que impede que qualquer um deles acumule poder demais. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil. Imagina que o legislativo aprova uma lei nova. O processo não acaba aí. O executivo tem o poder de vetar essa lei. E mesmo que o Congresso derrube o veto, o judiciário ainda pode entrar na história e dizer que a lei é inconstitucional. É o equilíbrio em constante movimento. Ok, a teoria faz todo o sentido. Mas por que essa estrutura toda, desenhada décadas atrás, é tão crucial para a nossa vida hoje? A resposta tem a ver com a proteção da nossa própria liberdade. A resposta é que o artigo 2º é a fundação do nosso Estado democrático de direito. E essa é uma ideia muito poderosa. Significa que as regras valem para todo mundo. Num país governado pela lei e não por pessoas, ninguém está acima dela, nem mesmo quem está no poder. Na prática, os benefícios são enormes. Esse sistema impede a tirania, força o governo a seguir as regras que ele mesmo cria, evita decisões baseadas em caprichos pessoais e, o mais importante de tudo, funciona como um escudo para proteger os nossos direitos. Então, resumindo a história, o artigo 2º não é só um texto na lei. Ele é a arquitetura que dá forma, função e, acima de tudo, equilíbrio ao Estado brasileiro, garantindo que o poder sirva à sociedade e não o contrário. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se o equilíbrio entre os poderes é tão vital assim para a democracia, qual é o papel da sociedade em monitorar e garantir que essa dança de freios e contrapesos continue funcionando direitinho? Fica a pergunta.